Olá a todos, então vamos ao estudo do livro de Netuno, esse livro da Marilyn Warren, o etéreo e o espiritual refletido no subconsciente. Vamos falar hoje sobre Netuno na casa 3. Os dois vídeos anteriores foi sobre Netuno na casa 1 e Netuno na casa 2. Então hoje, Netuno na casa 3, eu vou ler conforme a Marilyn expõe essa questão e dar a minha contribuição. Então vamos lá. Página 112, Netuno na terceira casa. Com Netuno na terceira casa, um indivíduo pode ser a personificação da confusão. A questão é que com o planeta de valores supremos na casa da mente, a mente e as faculdades mentais tornam-se uma faceta extremamente importante da vida. Entretanto, como frequentemente ocorre com Netuno, pode haver uma forte, porém inconsciente expectativa de que tudo que é desejado, nesse caso, os processos mentais, irão fluir com facilidade, sem qualquer esforço. Consequentemente, a pessoa poderá sentir que é simplesmente errado impor qualquer disciplina aos seus processos de pensamentos, que eles foram destinados a simplesmente fluir e se transformar. Então, é como se a pessoa sentisse que aquilo que ela pensa, ou até mesmo as suas intuições, Netuno é um planeta que rege questões de espiritualidade, na casa da mente concreta. Então, a pessoa sente que ela tem que deixar fluir o pensamento dela e que ela interpreta isso de uma natureza muitas vezes espiritual e ela sente que não deve impor nenhum limite à sua mente. Então é como se ela confiasse nos seus pensamentos ou nas suas intuições. Então ela não tem muito freio a respeito do seu pensamento. Muita questão de controle. Por isso que tem um lado voltado para a confusão. Continuando, na página 113, o tópico do parágrafo é altamente imaginativo. Essa atitude é uma faca de dois gumes. Do lado positivo, pode haver um tremendo talento para que haja um contato consciente, terceira casa, com as crenças e as atitudes inconscientes, Netuno. Isso pode acontecer bem espontaneamente, através dos sonhos ou simplesmente no curso do fluxo contínuo de pensamentos vivenciados dia a dia. A imaginação deste indivíduo é rica e variada, muito criativa. Ele poderá, através dos seus devaneios, entrar em contato com verdades pessoais e surgir com algumas maravilhosas percepções intuitivas. Ele poderá também, caso haja outros fatores no mapa que indiquem a habilidade de empregar a disciplina, pelo menos em alguma área da vida, ser capaz de usar sua ativa imaginação como inspiração criativa em livros, peças teatrais, na música ou em outros veículos de comunicação. O que é interessante aqui é que está falando até de uma outra questão, né? Está falando caso haja outros fatores no mapa que indiquem a habilidade de empregar disciplina, pelo menos em alguma área da vida. Então veja, não é simplesmente por ter Netuno na casa 3. Você pode ter um Netuno na casa 3 e você pode ter, por exemplo, um Saturno com Mercúrio. Então Saturno, que é o planeta da disciplina, estando com Mercúrio, que é o regente natural da casa 3, que é a mente, vai disciplinar mais de uma outra forma essa mente. E esse Netuno, então, ele daria mais vazão à sua qualidade imaginativa na casa 3. Então, depende, essa questão da ordem, da disciplina intuitiva e mental, vai depender de outros fatores no mapa que venham a ancorar, a dar mais ancoragem, a dar mais foco para esse Netuno na 3. Mas não que Netuno na 3 tenha foco. É assim, um foco excelente, por exemplo. Tende mais a dispersão. E essa habilidade, por exemplo, essa inspiração criativa em livros, peças teatrais, porque senão fica muito no campo da fantasia. A pessoa pensa, eu gostaria de escrever um livro assim, que aquilo passa pela cabeça da pessoa, a pessoa tem muitas inspirações, é muito criativa, muito imaginativa. Mas para que isso se traduza num livro, numa peça de teatro,
ou num veículo de comunicação, por exemplo, estável, é preciso que haja em outros fatores do mapa algo que dê uma certa ancoragem. Porque Netuno na 3, ele é muito importante sim, mas ele traz mais um lado mais voltado para a criatividade, mais voltado para a área de uma ilusão ou de uma fantasia. E nós nunca temos só um Netuno na casa 3, a gente também tem peixes em alguma determinada outra casa, e a gente também tem outros aspectos do nosso mapa. Este netuniano pode, em geral, criar maravilhosas histórias absolutamente de repente. Ele pode escrevê-las ou simplesmente contá-las aos outros. Ele possui um talento natural para a visualização e com facilidade ver como algo que imagina seria na realidade. Entretanto, ele deixa a miúde de transmitir suas concepções aos outros. Às vezes, ele sente que elas perdem muito na tradução, mas normalmente ele simplesmente supõe que os outros conseguem captar suas impressões e que não há necessidade de comunicar nada. Isso pode levar as outras pessoas a seriamente subestimar seu talento. Então veja, tudo é ideal na mente, na fantasia, na criatividade. Então ele não consegue traduzir, muitos, né, não são todos, mas muitos não conseguem traduzir a maravilha em que é o seu processo criativo, o seu processo mental em termos de criatividade. Ele tem uma imaginação muito fértil, não consegue traduzir isso em palavras, da maneira como ele sente. Fica muito além da sua imaginação a maneira como ele verbaliza. Ou então ele simplesmente não verbaliza, não fala, porque acha que as pessoas sabem. Ele acha que as pessoas o entendem, né, da maneira como ele está pensando. Mas nem todos têm essa mesma habilidade. Então, isso pode levar as pessoas a seriamente subestimar o seu talento, justamente porque ele julga que as pessoas têm, tanto quanto ele, essa mesma capacidade. Ou talvez por ele não saber expressar a sua criatividade ou o seu lado imaginativo, sempre muito rico. Continuando, esses netunianos frequentemente adoram os contos de fadas, as histórias de fantasia, os mitos, a televisão, o cinema. Uma pessoa desse tipo pode se sentir, contudo, esmagada pelos eventos que ocorrem na tela, ficando tão receptiva a ponto de envolver-se profundamente na história. Se não gostar do final, pode reescrever o roteiro a seu bel prazer durante dias e dias. Então, né, são aquelas pessoas que elas entram numa história como se elas vivenciassem essa história, né? É como se o mito fizesse parte da vida da pessoa. E ele cria uma fantasia, e se não for se o resultado daquilo que é fantasia, que ele toma como real para poder viver esse lado mais prazeroso, né, que fica na sua imaginação, ele pode até mudar o desfecho de uma história para poder se sentir melhor com aquilo que a mente dele produz e com a impressão, ou que um filme, ou que um livro, um romance, uma história lhe causou. É bem interessante porque é como se eles pudessem ver os personagens. Está lendo o livro, eles imaginam, eles têm uma mente muito imaginativa, imaginam os personagens, a fala dos personagens, como que esses personagens são. É como se eles dessem realidade a algo que é fantasia. E se for uma história real, é como se eles criassem isso de uma maneira que na mente deles é perfeito. Então vamos agora à divagação mental, na página 103, que é o tópico do capítulo. Divagação mental. Do lado negativo, essa pessoa pode simplesmente vagar, sem rumo, à mercê do fértil e espontâneo fluxo de pensamentos, impressões, ideias e sentimentos. Ela poderá ter uma enorme dificuldade em se concentrar, não tendo a convicção de que fazê-lo é importante. Na verdade, ela poderá ter a convicção de que concentrar-se representa interromper o fluxo ao qual dá tanto valor. Num determinado nível, ela é incapaz ou não está disposta a se afastar das impressões exteriores, mas ela também pode ser um ouvinte desatento, pois qualquer coisa pode distraí-la, inclusive o último pensamento a saltar para dentro de sua cabeça. Ela poderá com frequência parecer estar, e na verdade está, vivendo em seu pequeno mundo particular.
Então, essa pessoa pode achar que a concentração não é algo interessante, que a concentração é como se ela fosse contra o estado natural da sua mente. Porque o estado natural da mente, para as pessoas que têm Netuno na casa 3, pode ser, na visão dela, uma mente que está sempre relaxada, que não está preocupada com nada. Então, pessoas com Netuno na casa 3, sobretudo se esse Netuno tiver aspectos tensos com outros planetas, a pessoa pode ser bastante desatenta, né? Pode ter uma questão voltada para a desatenção. E ter uma dificuldade, inclusive, de concentração quando ela decide que precisa se concentrar ou quando isso é requerido dela através de um exame ou de algo no qual ela tem que manter a sua atenção. Sua habilidade de inventar histórias fantasiosas pode se transformar na incapacidade de distinguir entre a imaginação e a realidade. Algumas vezes essa pessoa conhece a diferença, mas não parece ser capaz de deixar de tentar de enfeitar a situação para torná-la mais atraente. Algumas vezes ela simplesmente altera na sua mente a maneira como percebe as coisas ao seu redor, para evitar dificuldades. Outras pessoas poderão rotulá-las de mentirosa em virtude dos seus esforços. Então, veja, a pessoa não quer ver o erro, a pessoa não é nem o erro. A pessoa não quer ver aquilo que é ruim. O que ela não quer ver, ela simplesmente não vê. Ela fantasia o final das coisas, ela fantasia o desenvolvimento das coisas, ela fantasia aquilo que para ela não é interessante, ela faz ficar interessante para ela. Então, ela pode criar um mito diante dos acontecimentos da vida e muitas vezes a pessoa a tem como mentirosa, mas não que ela queira mentir necessariamente. Não estou dizendo que pessoas que têm Netuno na casa 3 não são capazes de mentir ou que são mentirosos. Eu estou querendo dizer que elas têm uma certa dificuldade com a realidade das coisas. Então, muitas vezes, elas vivem, elas pensam no mundo fantasioso. Ou então, elas veem aquele lado bom das coisas e fica pensando, não, isso não foi bem assim, também não vamos exagerar. E ela tenta sempre dar uma amenizada nas circunstâncias, ou então ela pode as pessoas podem perceber como se ela estivesse mentindo ou sendo uma pessoa até de certa forma ingênua. Vamos lá. A projeção, página 114, é o tópico do próximo parágrafo. A projeção. Se Netuno estiver projetado nessa casa, existe a tendência de enxergar as qualidades acima nos irmãos, irmãs e vizinhos e os mais chegados. Essas pessoas parecerão muito espirituais ou artísticas ou dedicadas a ajudar outras pessoas, ou simplesmente indefinidas, irresponsáveis e ineficientes, e talvez até francamente como vítimas. Elas poderão parecer confusas ou incapazes de ver a vida como realmente é, ou almas doces e delicadas. Então veja, aqui está falando de um mecanismo de defesa da psicologia chamado de projeção. É quando você projeta algo que é seu ou um desejo seu sobre o outro. E que outro é esse? São os irmãos, os parentes próximos, os tios, as tias, os vizinhos. Por quê? Porque são as pessoas que estão representadas pela casa 3. Então, esse mecanismo de projeção, caso a pessoa esteja projetando o seu Netuno, ela vai projetar na casa onde está esse Netuno, porque Netuno é um planeta que projeta. Então, essa projeção ela é feita na casa 3 através da figura de tios, tias, primos, irmãos, irmãs, vizinhos, professores. Também, professores. Casa 3 é a casa dos professores. Então, esse mecanismo de defesa chamados de projeção, pode fazer com que essas características netunianas que estão nela sejam projetadas sobre outras pessoas. E quais as características netunianas? No sentido positivo, pessoas muito boas, o meu irmão é muito bom, o meu irmão é vítima da vida, ele está passando por isso porque ele é uma vítima, coitado do meu irmão. Ou então, a minha professora é a melhor do mundo, ela é uma pessoa que ela me ensina coisas muito elevadas. Então, também tem pessoas que têm uma característica que ela diz assim, irresponsáveis ou ineficientes, que também é uma característica de Netuno, né? Então, a pessoa também pode projetar alguma dificuldade que tem a respeito da responsabilidade sobre uma outra pessoa. Minha irmã é irresponsável, é uma pessoa ineficiente, ela não consegue dar conta de nada.
ela vive no mundo da lua, ela não se importa com nada, ela não se concentra nas coisas, a gente fala, ela parece que não tá nem aí, entendeu? Então essas características de Netuno, elas são projetadas sobre as pessoas. Inclusive a pessoa pode achar que os vizinhos são pessoas desonestas, né? Porque a casa 3 é a casa dos vizinhos, e Netuno na 3, quando a pessoa projeta algum traço de desonestidade, ela pode começar a achar que os vizinhos é que são as pessoas desonestas. Isso também pode acontecer. A projeção é sempre relacionada a algo que você tem no seu íntimo e você projeta sobre outra pessoa porque você nega em você mesmo. Então, essa projeção sobre os outros é quando você enxerga nos outros uma característica que lhe pertence. Mas nem sempre a gente percebe que essa característica nos pertence. Não que os outros não possam ter essas características, veja, mas é uma tendência à projeção. E não significa que toda pessoa que tem Netuno na 3 vai projetar sobre essas pessoas. Tá? Aqui está dizendo, se Netuno estiver projetando nesta casa, tá? Então vamos lá. Com Netuno na 3ª casa, o indivíduo precisa analisar com cuidado sua tendência de se voltar para ilusões e delusões. Ele precisa examinar sua habilidade de criar a fantasia e perguntar a si mesmo se está se escondendo em seu mundo de faz de conta. Ele precisa observar as ilusões que rodeiam seu uso das faculdades e processos mentais, bem como seus irmãos, irmãs e vizinhos chegados. Esse netuniano possui a habilidade extremamente valiosa de integrar a mente consciente e inconsciente. Ele pode se tornar um grande psicólogo ou orientador, se puder atingir a clareza verbal a respeito do conteúdo do seu próprio inconsciente. Ele pode trazer ao mundo uma sensação de pasmo, fantasia, e pode acender a imaginação das outras pessoas com as gloriosas possibilidades que revelam em suas histórias. Ele pode comunicar suas inspirações àqueles que precisam de iluminação, realmente um belo talento. Então, são as qualidades verbais associadas a um planeta de ilusão, de fantasia, de refinamento, de beleza, de espiritualidade. E quando essas características netunianas, elas se aliam à mente e à fala, a pessoa pode ser uma pessoa muito harmoniosa e ser uma pessoa que realmente encanta outras pessoas e uma pessoa que também consegue acolher e compreender todos os que estão à sua volta. Um abraço a todos e até o próximo vídeo sobre Netuno na casa 4.